Como eu botei lá no grupo, a gente vai ter uma aula transmitida da universidade. Aí é um teste, é o primeiro teste que está fazendo. A gente tem a equipe ali, todo o suporte de informática, e estamos, vocês me desculpem o atraso, e também que está fazendo pequenos ajustes em áudio e vídeo, que a gente está usando um novo recurso. E isso pode ser uma ferramenta que em breve a gente pode estar usando para fase de transição, quando nós houvermos a autorização dos governantes, né? Para que tenhamos o uso da instituição. E aí o professor Rafael se prontificou de estar auxiliando nesse teste. A gente vai ter mais 2 testes em outros cursos amanhã em locais diferentes da universidade. Então ele vai estar ali, vocês vão estar vendo que ele tem equipe, está seguindo todas as regras, né? Ele vai estar também utilizando até a própria máscara, né? E aí a gente gostaria que vocês tivessem o feedback, o retorno nessa aula, durante a aula, para poder ter um melhor ajuste dos equipamentos e até saber como que está, né? Ele vai usar hoje o recurso que é o quadro e mais o recurso tecnológico disponível nesse ambiente que é essa plataforma, né? E aí, termos de iluminação, quadro, circuito, desenho no quadro, aí a gente precisa que vocês puder participar, a gente agradece, tá ok? E aí vocês vão estar hora olhando o quadro, hora o professor também vai estar mudando para um PowerPoint ou algum recurso extra tecnológico que ele vai utilizar. Beleza, pessoal? Boa noite. Pessoal, boa noite, Casanova, obrigado. Pessoal, estamos escutando legal aí? Professor, boa noite. A máscara está abafando um pouco o som aí. Vou tirar a máscara aqui, o pessoal está tudo com máscara aqui, eles estão um pouco afastados, eu vou tirar minha máscara aqui. Vocês estão escutando aí legal? Beleza, pessoal. Beleza? Agora melhorou. Melhorou? Então, vamos lá. Então, é isso que o Casanova falou aí, né, pessoal? Hoje seria a nossa revisão, a vista de prova. Né? A gente ia rever a prova que eu apliquei semana passada, e aí eu optei por fazer uma revisão da matéria, do conteúdo que a gente já viu até então, né? Principalmente a associação de resistores, lei de Ohm e lei de Kirchhoff. Eu preparei uma apresentação aqui com a parte teórica de que a gente já estudou dessas leis, né? E vamos interagir os slides com o exercício aqui no quadro para a gente ter um feedback de vocês em relação a esse teste do equipamento aí, conforme o Casanova já falou, né? Então, vamos lá. Relembrando aí os conceitos que a gente já tinha visto, né? Até a lei de Kirchhoff, a gente tinha visto até então a associação de resistores, né? Em série, a gente interligava os resistores em série, né? E a gente via o acontecimento, né, da resistência equivalente para resistores em série e em paralelo, o comportamento da corrente elétrica nessa associação em série e em paralelo, quando a gente aplicava uma tensão, uma diferença de potencial nos terminais dessa associação, né? E aí a gente deduzia os valores, calculava os valores de corrente ou de queda de tensão no resistor, né? E associação em todos os tipos de interligação que a gente viu, série, paralelo, estrela e triângulo. Então, só para a gente relembrar alguns conceitos aqui, eu vou fazer uma pequena associação aqui com 2 resistores em série e outros 2 resistores em paralelo. Então, vou chamar aqui de R1 e R2 os resistores em série e R3 e R4 os resistores em paralelo, né? E a gente tem aqui, vamos simular a aplicação de uma diferença de potencial, né? Vou chamar aqui V1 nos terminais dessa associação série e também uma outra aplicação de tensão na associação em paralelo, né? Que eu vou chamar aqui de V2, correto?
Então, o que acontece com a corrente, com a resistência equivalente e com a tensão quando a gente aplica num circuito em série? Vamos relembrar aí. Qual seria a resistência equivalente, né, o somatório equivalente ali da associação em série? Quem lembra aí? Como que ficaria a resistência equivalente da associação em série? Toma, tudo. Como? Estão visualizando um quadro legal aí? Hein, pessoal? Professor, sim. Beleza, Márcio? Então, como é que ficaria? Qual seria o resultado da resistência equivalente desses dois primeiros resistores aqui? Né? A resistência equivalente para associação em série seria R1 mais R2, correto? Sim, professor. Sim. E para o circuito em paralelo, a resistência equivalente do circuito em paralelo ficaria de qual forma? R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Isso aí. Só que aqui eu usei R3 e R4, né, Júnior? Quem falou foi o Júnior. Aqui eu usei R3 e R4 só para diferenciar. Ficaria R3 vezes R4, né, sobre R3 mais R4. Então, esse seria o comportamento da resistência equivalente dessa associação. Tranquilo? E aí, ao aplicar essa diferença de potencial, essa tensão, nesses dois tipos de circuito, a gente gera uma corrente elétrica circulando nesse circuito, né? Se a gente aplicar a tensão V1 no resistor, no equivalente aqui de R1 e R2, vai circular uma corrente elétrica por esses dois resistores. Vou chamar aqui de I1. E essa corrente elétrica, né, é igual nos dois resistores, porque eles são em série. Qual seria o valor dessa corrente I1? Qual seria a expressão que a gente utilizaria para determinar o valor da corrente I1 que circularia nos resistores I1 e I2 em série? Quem pode falar aí, por favor? Seria a tensão Sobre sobre a resistência. Sobre a resistência equivalente, né? Isso aí. Então, seria a tensão V1 sobre o somatório das resistências R1 e I2. Correto? Esse seria o valor da corrente aplicada em cima desses dois resistores. E se a gente quiser calcular também o valor da queda de tensão em cima de cada dois resistores, né? Vamos supor, vou chamar aqui de VR1, a queda de tensão no resistor 1, e VR2, a queda de tensão no resistor 2. Né? Então, vamos supor, depois que a gente já tivesse calculado a resistência equivalente, a corrente circulando no circuito em série, e se a gente quiser calcular a queda de tensão individual para cada uma desses dois resistores, qual seria o valor de VR1 e qual seria o valor de VR2? Como que ficaria aí a expressão? Multiplicar a corrente. Oi? Qual resistor? Multiplicar a corrente pelo resistor. Isso aí. Então, VR1 a gente multiplicaria a corrente I1 vezes o resistor R1. Então, ficaria R1 vezes I1. E a queda de tensão no resistor 2 seria R2, a resistência 2, vezes a corrente I1. Né? Tá tranquilo aí, pessoal? Deu para entender? Estão escutando legal? Tá dando para visualizar o quadro legal? Sim, tá tranquilo. Tá tranquilo? Então vamos continuar aí. Para o circuito em paralelo, se a gente tiver dois resistores em paralelo, a gente já viu aqui, se eu chamar eles de R3 e R4, né, a resistência equivalente seria R3 vezes R4 dividido pela soma, R3 mais R4. E a tensão aplicada nos resistores, o que acontece com a tensão aplicada num circuito em paralelo? Né? A tensão
vou chamar aqui de VR3, a queda de tensão no resistor 3, VR3. E a queda de tensão no resistor 4, VR4, qual seria o valor dessas quedas de tensões? Quando a gente aplica uma tensão, né, uma força eletromotriz, né, com valor, né, que a gente está simbolizando aqui por V2. Quem pode dizer aí quanto seria o valor de VR3 e VR2? Como ficaria aí, por favor? VR3 e VR4, aliás. Quanto seria VR3, pessoal? Estão escutando aí? Estão escutando aí, pessoal? Sim, senhor. Então respondam aí, por favor. Quanto seria a tensão no resistor R3? Seria o mesmo valor da tensão aplicada no paralelo, que é V2. Então, a tensão em cima do resistor 3 é igual a V2. E a tensão no resistor 4 também é igual a V2. Concordam? Correto? Sim ou não? Isso aí, senhor. E isso iria gerar uma corrente elétrica, que a gente pode chamar aqui, ó, de corrente I3 no resistor 3 e uma corrente I4 no resistor 4, né, que iriam circular em cima desses resistores, né? E a gente viu também, né, que quando a gente tem um nó, a gente viu lá em lei de Kirchhoff, né, que a corrente sai da fonte e quando a gente tem uma bifurcação, uma interseção, né, como é o caso desse circuito em paralelo, a corrente se divide. Uma parte dela vai para um resistor e outra parte circula para o outro resistor. Então, o somatório dessa corrente aqui, eu vou chamar aqui, ó, de IT, a corrente total, que sairia dessa fonte de tensão V2, né, se a gente aplicar uma tensão aqui, ó, V2, nesse circuito, vai ser fornecida uma corrente pela fonte, né, que vai depender da resistência equivalente. E a gente vai ter uma corrente IT saindo da fonte, uma corrente I3 e I4, né, circulando nos resistores R3 e R4, respectivamente. Se a gente aplicar aqui, né, a corrente no nó, nesse nó aqui, nessa interseção, qual seria a expressão que a gente iria deduzir de corrente nesse nó? Vou chamar aqui de nó A, né? Já estou entrando no conceito aqui de lei de Kirchhoff, lei das correntes. Qual seria o valor da corrente IT em comparação com I3 e I4? Como ficaria a equação? IT seria igual a I3 mais I4, né? Isso aí. IT, a corrente total que sai da fonte, é igual à corrente I3 mais I4, né? Ou seja, o somatório das correntes que entram em um nó é igual ao somatório das correntes que saem, né? Ou então a gente pode colocar os valores das correntes que entram como positivo, as que saem como negativo e igualar a zero. Também dá a mesma equação, certo? E para finalizar esse circuito aqui em paralelo, se a gente quisesse calcular a corrente I3 e a corrente I4, independentes, qual seria a equação de I3 e de I4? Qual seria o valor da corrente I3 no resistor 3? Gabriel? Opa, boa noite, professor. Beleza? Show. Marcos, como é que seria, qual seria a expressão da corrente I3? I3 seria quanto? A tensão aplicada nesse resistor R3, né, seria V2 ou VR3, V2 dividido por R3. Esse seria o valor da corrente circulando no resistor 3. E a corrente I4 no resistor 4 também seria V2 dividido pela resistência R4, né? Então, esses são os conceitos básicos aí que a gente já estudou lá no começo,
né, da associação de resistores em série em paralelo, né, que tem a ver com as leis de Ohm. Primeira e segunda lei de Ohm, né? A primeira lei de Ohm determina que quando a gente aplica uma tensão em cima de um resistor, se a temperatura for constante, vai circular uma corrente elétrica nesse resistor que é diretamente proporcional à tensão, à diferença de potencial aplicada, né, nesse resistor ou num conjunto de resistores, né, associados, onde, nesses exercícios que nós estamos fazendo aqui, esses resistores representam componentes, cargas de um circuito elétrico ou eletrônico ou de uma residência, né? O objetivo é a gente estudar o comportamento da energia elétrica, da corrente elétrica, nas cargas, né, que a gente está alimentando, seja um circuito eletrônico ou seja um circuito de potência ou uma instalação residencial. Esses resistores representam cargas que estão consumindo corrente elétrica. Lâmpada, ar-condicionado, tomada, motor, né? Ou um LED num circuito eletrônico, né? Qualquer desses componentes, vai haver um comportamento de uma corrente circulando e se dividindo de acordo com os nós, né? Conforme a carga que está sendo solicitada, né, em cada um desses componentes. Então, isso aqui é uma revisão desses conceitos de associação de resistores. Tá tranquilo para vocês aí? Querem falar alguma coisa, dar algum feedback aí? Alguém quer falar? Professor, eu tô achando o som ainda um pouco abafado ainda. O som? Isso. Todo mundo tá achando o som abafado? Sim. Sim. Abafado de que forma? Ele tá baixo ou tá dando eco? Tá um pouco baixo, assim, mas parece que tá falando com alguma coisa na boca. Entendi. É porque ele está muito próximo aqui. Só se eu tentar mudar a posição. Vou mudar a posição dele aqui e qualquer coisa vocês me deem um retorno aí. Só um minuto, pessoal. Oi? Ah, não, está no máximo já, na caixinha aqui. Pode. Pessoal, só um minuto que o Bruno aqui da informática vai fazer um teste aqui no computador e ver se consegue aumentar o volume aqui. Certo? Enquanto isso, eu vou apagar o quadro aqui para a gente ver outras informações aqui. Casa Nova, quer falar alguma coisa aí? Está na sala aí? Está no máximo? Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui. Depois a gente vê essa questão do som. Não sei se mudou alguma coisa aí. Eu mudei a localização do microfone aqui. Posso desligar o ar. Será que está influenciando? Não, né? Tá? Qualquer coisa vocês falem aí. Se quiser que eu fale mais alto para melhorar. Alguém está mandando mensagem aqui. Deu uma melhorada. Melhorou. O Rodney. Carlinha também. Melhorou? Tá. Então vamos lá. Agora eu vou compartilhar a tela com vocês aqui do PowerPoint, da apresentação, para a gente fazer alguns exercícios, né, desse material aí que a gente acabou de relembrar. Então vamos lá. Apareceu a tela para vocês aí? Apareceu, professor? Beleza? Apareceu. Então vamos lá. Ó. Aqui, né, esse slide está mostrando para a gente exatamente o que eu acabei de falar com vocês. Quando a gente aplica uma tensão U numa associação de resistores, né, R1, R2 e R3, a gente vai ter uma corrente I igual em todos os resistores em série, o comportamento da corrente em série é a mesma em todos os resistores, e uma tensão U1, U2 e U3, né, que vai depender da resistência do componente. Então, quanto maior a resistência, já que a corrente circulando aqui em série é igual, quanto maior o valor da resistência do resistor, maior vai ser a queda de tensão nesse componente, né? A gente já tinha visto isso. A resistência total, né, equivalente aqui RS, vai ser R1, R2 e R3, somatório, e a diferença de potencial, né, total aplicada no circuito
é igual ao somatório das quedas de tensão nos três resistores, o 1, o 2 e o 3, certo? A corrente, né, nos resistores, todos os resistores são submetidos à mesma DDP, né, e a intensidade de corrente total é a soma das intensidades de corrente dos resistores associados. Aqui eu já estou no resistor paralelo, pulou o slide aqui, ó. A associação em paralelo, que a gente viu aqui também, quando a gente aplica uma tensão, uma DDP-U na associação em paralelo, a corrente elétrica se divide nessa interseção de interligação dos resistores, né? E no final, elas, né, do outro lado aqui da resistência, elas voltam a somar, né, e circular a corrente total. Então, Ô, Rafael, Oi. para mim não tá passando slide aqui, não. Não sei se é você aí ou se travou aqui, mas Aqui também não. Também não. Não está passando Não, slide? não, slide. Também não. Ué, Aqui também não. então deu uma travada aqui. Deixa eu voltar aqui. Vê aí, apareceu o somatório RS? Sim, Agora mudou? mudou. Sim, agora apareceu, mudou. Mudou também? Mudou. Oi? Tá mudando aí, não? Ah, não tá não? Beleza. Então, agora está aparecendo aí os resistores em paralelo, né? tá aparecendo. Não, beleza. Então vamos continuar aí. A resistência equivalente no circuito em paralelo, né, é a soma dos inversos, né, o inverso da soma dos inversos. Então a gente vai ter aqui a resistência equivalente, né, 1 sobre a resistência total é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, né? E a gente pode fazer também 2 resistores de cada vez em paralelo, achando a resistência equivalente deles como se fosse o produto pela soma. R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. E esse equivalente ali, equivalente 1, a gente faz a mesma coisa com R3 em paralelo. R equivalente 1 vezes R3 sobre o somatório de R equivalente 1 mais R equivalente 3. Então, a gente tinha alguns exercícios aí que a gente até fez em sala, né? E eu vou mostrar ele para vocês aí, ó. Então, o primeiro exercício, a gente tem o que está em série e o que está em paralelo aí. Eu vou desenhar aqui no quadro e aí vocês vão falando para mim aí. A gente tem primeiro em paralelo 2 resistores na letra A, não é isso? Com os valores de 6 ohms e 4 ohms. Vocês estão vendo isso daí? Sim. Sim? Beleza. E depois a gente tem um resistor de 5 ohms em série com resistor de 3 ohms, né? E esses dois em paralelo com um outro resistor de 2 ohms, né? E aí está sendo pedido aí para calcular a resistência equivalente total desse circuito, correto? Entre os pontos A, B. Eu vou interromper aqui o PowerPoint e vou voltar para a câmera para vocês visualizarem aqui no quadro. Tá dando para aparecer aí? Legal? Tá, professor. Tá? Apareceu para vocês aí? Então, qual seria a resistência equivalente desse circuito? O que a gente tem que fazer aí? Vamos lá, me dê um retorno aí. Qual o primeiro passo? O que está em série e o que está em paralelo aí? O resistor 6 e 4 estão em quê? Em paralelo. Paralelo. Em paralelo. Então, o paralelo, como é que a gente calcula o paralelo desses resistores? O equivalente. 6 vezes 4, 6 mais 4, dividido por 6 mais 4. Isso aí, 6 vezes 4, né, 6 ohms, vezes 4 ohms, dividido pelo somatório, 6 mais 4. 6 vezes 4 dá 24. 24 ohms. Dividido por 6 mais 10 dá 10 ohms. Né? 24 dividido por 10 dá quanto? 2,4. 2,4. Né? Então, o equivalente desses dois resistores, em paralelo,
eles são equivalentes a um resistor de 2,4 ohms. Tá certo? Então, vou apagar aqui, ó, e já vou representar essa associação em paralelo com o valor de um único resistor equivalente, que a gente acabou de calcular, que tem o valor de 2,4 ohms. Certo? E agora, o outro lado do circuito aqui. Como estão associados esses resistores? Quem está em paralelo com quem? Quem está em série? 5 e 3 estão em série. Eles 5 e estão 3 em estão em paralelo série. Isso aí, cara. baixo de tudo. 5 e 3 em série dá quanto? O equivalente deles? 8. 8 ohms. Exatamente. 8 ohms. Então, vamos colocar aqui um resistor equivalente de 8 ohms. E esse 8 ohms vai ficar em paralelo com 2 ohms. Quanto que vai dar o equivalente desses dois? 8 ohms com 2 ohms. 1,6. 1,6. A gente vai fazer 8 ohms vezes 2 ohms dividido por 8 ohms mais 2 ohms. 8 vezes 2 dá 16, dividido por 8 mais 2, que é 10. Então, 16 dividido para 10 vai dar um resistor equivalente para a gente de 1,6, não é isso? Isso. 1,6 ohms. E aí, o equivalente total entre os terminais A e B, R, A, B, vai valer quanto? 4 ohms. 4 ohms. É o somatório de 2,4 mais 1,6, que dá 4 ohms. Então, isso aí é um exemplo, né, do que a gente já estudou da primeira parte lá de associação de resistores. Tá dando para enxergar legal aí? Alguma consideração? Vocês querem falar? O som melhorou ou ainda continua abafado? O som melhorou. A imagem, se desse para ficar melhor, ia ser bom. Mais nítida, sei lá. É, a imagem ela tá focando, né? Tem hora que ela muda o foco, não é isso? Isso. É, a gente vai. Isso depois nós vamos resolver aqui a questão do foco. Que quando eu me mexo aqui, ela foca, ela muda o foco, quer focar em mim. Se eu ficar parado, né, ou sair aqui, ó, ela foca na tela, não é isso? O foco dela está dinâmico. Então, beleza, vamos continuar aí. Vou voltar aqui para o computador e vou entrar lá para a revisão de outra matéria que a gente viu, que é lei de Kirchhoff, as leis de Kirchhoff, certo? Vocês me deem um retorno aí, está passando o slide aí. Vou começar a passar aqui. Passou aí? Passou? Sim. Então, beleza. Vou passar direto aqui. Né? Tem alguns outros exercícios, ó. Né? Esse primeiro exercício aqui, vamos fazer esse exercício 3 aqui, só para finalizar o conceito de lei de Ohm aqui, para a gente entrar em Kirchhoff. Né? Esse exercício a gente chegou a ver em sala de aula também, onde a gente tem 3 resistores em paralelo. Não é isso? E a gente tem alguns valores ali de resistência, tensão e corrente, e aplicando esses conceitos, a gente tem que deduzir todos os valores do circuito, de corrente, tensão e a corrente total I. Então, ele pede para calcular o valor da resistência R, que é o resistor de baixo, e a gente tem um resistor em cima de 250 ohms, um resistor ali no meio de 100 ohms e um resistor com uma resistência R, né, que não está determinada. A gente vai ter que calcular. No resistor do meio, tem uma corrente de 5 amperes e no resistor de baixo circula uma corrente de 1 ampere. E também é solicitado para calcular o valor da corrente total que sai desse nó aqui, né, da associação dos 3 resistores,
que é uma corrente I, certo? E ao lado aí também tem um outro circuito independente, que não tem nada a ver com esse, é um outro exercício, que a gente tem ali 2 resistores, né, interligados, e que forma tipo um triângulo, e um outro resistor final, né, que também é para calcular ele. Então, a gente tem um resistor em cima de 65 ohms, embaixo um resistor de 13 ohms, e o último resistor com valor de R que a gente não sabe. A gente vai ter que calcular. A tensão aplicada em cima desse resistor R equivale a 120 volts, né? E a corrente em cima do resistor de 13 ohms, né, tem um valor de 10 amperes. E ele pergunta qual é o valor da corrente I que está entrando nesse nó. Então, eu desenhei aqui no quadro, vou tirar o compartilhamento, né? Está aqui no quadro, está aparecendo para vocês aí? Os 2 circuitos? Sim. Sim. Então, beleza. Vamos calcular aí. Ele está pedindo para a gente aqui o valor. Ó, no primeiro desenho, na letra A, vou botar aqui como letra A, ele pede o valor dessa resistência R e dessa corrente I. Para calcular esse circuito, a gente tem que analisar ele. Né? Primeira coisa, estão em paralelo os 3 resistores. Se eles estão em paralelo, a tensão neles é o quê? O que a gente pode deduzir? É a mesma, todos os pontos. Isso aí. Então, a tensão, vou escrever aqui, ó. A tensão nos resistores é, né, a mesma em todos eles. A tensão é a mesma em todos. É o primeiro critério que a gente consegue analisar aqui. A outra coisa que a gente consegue analisar é o seguinte: a corrente I total, que é aquela corrente que está sendo solicitada lá, ela é igual a qual valor de corrente? Como é que a gente vai calcular ela? Como é que a gente pode achar esse valor de I aqui? É a soma das outras correntes, né? Isso aí, a soma de todas as outras 3 correntes. Quais são elas? A corrente de 1 ampere, que está passando por esse resistor aqui de baixo, a corrente de 5 ampere, que está passando no resistor do meio, e uma corrente que eu vou chamar aqui de IA, que está passando no resistor de 250 ohms. Então, a corrente total é igual a IA mais 5 amperes mais 1 ampere. Né? Então, a gente já consegue deduzir essa equação aí. E o outro conceito que a gente vai aplicar aqui, né, é a primeira lei de Ohm, que diz que V, a tensão, é igual a R vezes I. Né? Ou seja, são as 3 grandezas elétricas aí, a gente estudou as 4 principais, são tensão elétrica, que a unidade de medida é volts, resistência elétrica, que a unidade de medida é ohms, a outra grandeza elétrica é corrente, que a unidade de medida é amperes, e a quarta, né, principal, que tem a ver com essa daqui, que é a potência elétrica, que a unidade de medida é volt, ampere ou watts. Né? Então, a partir desses conceitos aqui, a gente consegue calcular e deduzir esses valores que estão sendo pedidos. Né? Se a gente analisar aqui o resistor do meio, a gente vê que a gente tem 2 dados nele. Resistência 100 ohms e corrente 5 amperes. Então, se a gente tem resistência e corrente, a gente consegue calcular a tensão. No resistor de cima, a gente não sabe ainda qual o valor da tensão nele e nem o valor da corrente. A gente só tem o valor da resistência. Então, por enquanto, não dá para calcular nada ali. E no resistor de baixo, a mesma coisa. A gente tem o valor da corrente, mas nós não temos ainda o valor da resistência e nem da tensão. Então, vamos calcular o resistor do meio aqui. Ó. Se a gente tem uma corrente de 5 amperes e um resistor de 100 ohms, aplicando essa lei de Ohm, qual o valor da tensão em cima desse resistor de 100 ohms? Qual vai ser o valor? Isso aí. A tensão vai ser a resistência de 100 ohms multiplicada pela corrente de 5 amperes, que vai dar 500 volts. Então, em cima desse resistor aqui, ó, a gente tem 500 volts. Vou botar aqui, pequenininho. 500 volts. Como eles estão em paralelo, a gente falou aqui, ó, a tensão dos resistores em paralelo, né, é a mesma em todos eles.
Se eles estão em paralelo e a tensão é igual, a gente consegue já calcular o valor da resistência aqui embaixo, né, e o valor da corrente aqui em cima. Então, aplicando aqui, ó, V igual a R vezes I, a gente, se isolar o que a gente quer aqui, que é a corrente IA, a corrente IA vai ser igual a 500 volts, que é a tensão, dividido pela resistência de 250 ohms. Quanto que dá isso daí? 2. 2 o quê? 2 amperes. Amperes. Isso aí. Não pode esquecer da unidade de medida aí. Carlinhos. 2 amperes. Então, IA é igual a 2 amperes, né? E aí a gente consegue calcular também o valor desse resistor aqui embaixo, do último resistor, que é igual à tensão que está sendo aplicada aqui em paralelo, 500 volts, né? Se a gente isolar a resistência aqui, ó, R é igual a V sobre I. A tensão aplicada nesse resistor R é 500 volts. Então, a gente vai ter 500 volts dividido pela corrente que foi dada ali, 1 ampere. 500 volts sobre 1 ampere dá quantos ohms? 500 ohms. Isso aí, 500 ohms. Então, a gente já determinou o primeiro, né, membro que está sendo solicitado ali, que é o valor da resistência desse resistor R, 500 ohms. E aí fica para a gente calcular o valor da corrente I, né? A corrente I vale quanto? A gente falou aqui, ó, a corrente I total é igual ao somatório de IA, que vale 2, mais 5 amperes, mais 1 ampere. Ou seja, todas essas correntes estão entrando nesse nó aqui, ó. 2 amperes, que vale IA, mais 5 amperes, que está passando pelo resistor de 100 ohms, e mais 1 ampere, que está passando pelo resistor R de 500 ohms. Então, a corrente I total nesse circuito vale 2 mais 5 mais 1 ampere, que dá quanto? 8 amperes. Isso aí, 8 amperes. Então, essa seria a resposta aí, né, desse circuito calculado. O resistor R vale 500 ohms e a corrente IT vale 8 amperes. Alguma dúvida aí nesse exercício? Todo mundo lembra? Tranquilo? Já fizemos bastante exercício disso, né? Alguém quer falar aí, Bernardo? Bernardo que faltou as primeiras aulas, não foi? Bernardo tá aí? Não, faltei as primeiras, professor. Mas estudei bastante. Estudou legal? Tô conseguindo entender. Tá entendendo? Aquela prova foi essencial. Ah, então tá show, beleza. Show de bola. Aqui, ó, o segundo exercício, está todo mundo visualizando ele aí? Aparece na tela, legal? Parece, né? O que a gente tem nesse exercício aqui, pessoal? O que a gente consegue deduzir aqui? Olha só, esse ponto aqui, ó, é o mesmo, né? Vou chamar aqui de ponto A, é o mesmo ponto que está interligando o lado de cá desse resistor e o lado de cá do resistor de 13 ohms. Se eu chamar esse ponto aqui de B, por exemplo, ó, aqui é B e A. Então, no resistor de 65 ohms, a gente tem o ponto B do lado esquerdo e o ponto A do lado direito. E do resistor de 13 ohms, também a gente tem o ponto B e o ponto A. O que significa isso? Apesar de estar desenhado de uma forma diferente para enganar, né, para dificultar a interpretação, esses dois resistores estão em quê? Qual a forma que eles estão interligados aqui? Paralelo. Paralelo. Isso aí, Caio. Eles estão interligados em paralelo. Se eles estão em paralelo, a tensão aqui, ó, vou chamar de VBA, entre os pontos B e A, é igual em cima dos dois resistores. Nesse resistor de baixo, a gente já tem o valor da resistência, 13 ohms, e da corrente que está circulando nesse componente, 10 amperes. Então, 13 ohms e 10 amperes dá quantos volts? Quanto vai dar a tensão aqui? 113, 30. Isso aí. Então, a tensão aqui, ó, VAB é igual a 13 ohms, que é o valor da resistência, vezes 10 amperes, que vai dar para a gente uma tensão de 130 volts.
Então, a tensão aqui, ó, em cima desse resistor, é 130 volts, que é a mesma tensão em cima do resistor de 65 ohms, 130 volts. Se a gente tem uma queda de tensão nele de 130 volts e a resistência desse resistor vale 65 ohms, qual o valor da corrente elétrica que vai estar passando por esse resistor? Quanto que vai ser o valor da corrente? Vou chamar aqui de I1. Quanto vai ser o valor de I1, pessoal? A corrente em cima do resistor de 65 ohms. Como é que a gente calcula? É a tensão sobre a resistência, né? Isso aí, a tensão, quanto que é? 130 volts. 130 volts sobre a resistência, que vale 65 ohms, correto? Vai dar quanto isso daqui? 2 amperes. 2 amperes. Isso aí, não pode esquecer de falar a unidade de medida. Então, a corrente em cima desse resistor de 65 ohms vale 2 amperes. Então, vou botar aqui, ó, I1 igual a 2 amperes. Se a gente tem, saindo nesse nó B aqui, ó, 10 amperes no resistor de 13 ohms e 2 amperes no resistor de 65, a gente já consegue deduzir qual o valor da corrente aqui, ó, I, que está entrando no nó. Qual seria o valor dessa corrente? Corrente I. $12 amperes. 12 amperes, que é 10 mais 2, né? Então, ó, 12 amperes é a corrente que entra no nó. Essa corrente entra no nó, 12 amperes, se divide 2 e 10, e aqui no ponto A, né, nesse ponto A, ela volta a se somar e circular em cima desse resistor R aqui, ó, a mesma corrente de 12 amperes. Então, se o resistor R tem uma tensão em cima desse componente de 120 volts e tem uma corrente circulando nele de 12 amperes, a gente consegue calcular o valor da resistência R. Quanto vale essa resistência R? Quanto vai ser? A tensão, 120 volts, dividido pela corrente 12 amperes. Isso aqui vai dar para a gente qual o valor de resistência? Hein, pessoal? Estamos escutando aí? Rafael. 10 o quê? 10 ohms. Ampere. Isso aí. Ah, não. Ohms. Isso aí, Guilherme. 10 amperes. Então, isso seria, né, a aplicação dos conceitos de resistores série e paralelo e da primeira lei de Ohm para a gente deduzir os valores de corrente, tensão e resistência nesses circuitos, né? Depois que a gente viu toda essa parte de associação de resistores em série e em paralelo, né, resistores associados em estrela e triângulo e lei de Ohm, a gente entrou em circuitos um pouco mais complexos, né, onde a gente tem resistores formando o que a gente chama de malha, né? Para calcular esses circuitos, não basta apenas esses conceitos. A gente teria que utilizar os conceitos de lei de Kirchhoff, primeira e segunda lei de Kirchhoff. Eu vou compartilhar aqui o PowerPoint novamente e vou lá para a lei de Kirchhoff. Vou pular aqui para a gente fazer uma revisão de lei de Kirchhoff. Está aparecendo para vocês aí? Sim. Sim? Sim. Então, vamos lá. Qual é a definição de lei de Kirchhoff? Onde a gente aplica ele primeiramente? Em alguns casos, um circuito não pode ser resolvido através da associação em série e paralelo. Nestas situações, geralmente são necessárias outras leis além da lei de Ohm para sua resolução. Estas leis adicionais são as leis de Kirchhoff, as quais propiciam uma maneira geral e sistemática de análise de circuitos,
elas são duas, a saber, né? A primeira lei de Kirchhoff, ou lei das correntes, é aquela lei que determina que o somatório das correntes em um nó, né, é igual a zero. Ou tudo que entra em um nó, as correntes que entram são iguais ao somatório das correntes que saem, né? E a segunda lei de Kirchhoff, que é a lei das tensões, determina que o somatório das tensões em uma malha é igual a zero, né? Ou seja, essas tensões podem ser forças eletromotrizes, né, uma fonte de tensão, ou a queda de tensão, né, dos resistores, né? Quando a gente circula uma corrente no resistor, há uma queda de tensão nele, né, que é a resistência vezes a corrente que está circulando. Então, se a gente somar numa malha todas essas tensões, né, vai dar, né, um valor igual a zero, né? E a gente tem alguns critérios para aplicar esses conceitos, né, de símbolo, de um passo a passo que eu mostrei para vocês, para a gente aplicar isso. A primeira coisa aqui, ó, está sendo representada uma malha, né, duas malhas, um circuito interligado, onde a gente tinha aqui essa barrinha menor e maior, que é a fonte de tensão, e essa simbologia do dente de serra, que é o resistor, né, e a interligação de diversos componentes de resistência e fonte de tensão, onde vai circular uma corrente elétrica nesses componentes. E a gente tinha especificações, né, definições específicas aqui nessa malha. Então, por exemplo, a gente tem aqui nesse circuito, ó, o resistor R1, R2 aqui no meio, R3 aqui na lateral direita e R4 aqui embaixo. E a gente tinha fontes de tensão E1 aqui na esquerda, E2 no meio, E3 aqui em cima e E4 embaixo, né? Quando a gente interliga esses componentes e forma um circuito elétrico fechado aqui, a gente tem algumas definições, geram algumas definições. Então, primeiramente aqui, ó, a gente identificou alguns pontos. Ponto de interligação entre esses componentes. Então, o ponto de interligação aqui entre a fonte de tensão E1 e o resistor R1, a gente chama de A. O ponto de interligação aqui desses três componentes, ó, resistor 1, fonte de tensão E2 e fonte de tensão E3, é o ponto B. O ponto de interligação entre a fonte de tensão E3 e o resistor R3 é o ponto C. E aí vai, ó, o ponto D, interligação da fonte E2 com o resistor R2. O ponto E, a fonte de tensão E1 e o resistor R4. O ponto F está interligando três elementos aqui, ó, R2, R4 e E2. E o ponto de interligação de R3 e E2. Então, a gente identificou alguns pontos aqui. A gente chama de nó, o primeiro conceito aqui de lei de Kirchhoff é identificar como nó um desses pontos onde se conectam no mínimo três elementos e um ponto onde várias correntes se juntam ou se dividem. Então, analisando essa malha aqui, quero que vocês me respondam aqui, por favor, quantos nós a gente tem nessa malha? A gente tem aqui ponto A, B, C, D, E, F, G. O nó é a interligação de três ou mais elementos, né? Onde tem apenas dois não é nó, é apenas um ponto, né? Quantos são e quais são os nós que a gente tem nessa malha representada aí? 2. B e o Dois. F. Isso aí, Carlinha. 2 que são os nós B e F. Show de bola. Aí a gente tem o segundo conceito, ramo ou braço. Ramo ou braço, até o Bernardo aí presta bastante atenção aí que perdeu essa aula, acho que você não estava aqui nesse conceito. O ramo ou braço é um trecho de circuito compreendido entre dois nós consecutivos. Todos os elementos pertencentes ao ramo ou braço são percorridos pela mesma corrente elétrica. Então, vamos lá. O ramo é a interligação de dois nós. A gente tem dois nós aí, o B e o F. A gente tem três formas de sair do ponto B e ir para o ponto F, ou sair do nó F e ir para o nó B, né? Quais são esses ramos aí? Quem pode identificar quais os componentes que tem em cada ramo, onde esses componentes do mesmo ramo são circulados por uma corrente igual? Então, por exemplo, o primeiro ramo é formado por alguns componentes e toda a corrente que está circulando ali é igual, porque eles vão estar em série.
Vamos lá. Quais são os ramos aí? Quem pode identificar o primeiro ramo? O ramo BAEF. Isso aí, Caio. O ramo BAEF, né, é um ramo de B até F, onde estão os resistores R1, a fonte de tensão E1 e o resistor R4. A corrente que circula nesses três componentes é a mesma entre eles, é igual, porque eles estão em série aqui, são um ramo. Isso aí. Qual é o segundo ramo? BCGF. BC, G e F, né? Quem que falou aí? Márcio. Isso aí, Márcio. BCGF, quais os componentes que estão nesse ramo aí? E3, R3 e E4. Isso aí, certinho. E mais quem aí, além do Caio, da Carla e do Márcio que responderam agora, podem identificar o outro ramo e os componentes que estão, né, inseridos nesse ramo? AC, GEA. AC, GEA? Isso. Não, esse não é um ramo, Gabriel. Isso é, né, você deve estar tentando explicar aí uma malha, né? Ah, não, desculpa, malha, confundi. Uma malha, isso. A gente já está em ramo aqui. O ramo é a interligação entre dois nós, né? Qual é o terceiro ramo aí, Gabriel? É BF, né? Isso, BDF, esse do meio aqui. BDF, isso. Isso é um ramo, exatamente. Né? Esse aqui é um ramo. A corrente nos resistor, aqui em R2 e E2 é a mesma. Então, a gente tem dois nós, que a Carla falou aí, B e F. A gente tem três ramos, BAEF, BCGF e BDF. E o terceiro principal conceito aí para a gente resolver esse circuito é o que é uma malha. A malha é um trecho de um circuito que forma uma trajetória eletricamente fechada. Ou seja, a gente começa num ponto e termina nele. Quais são as malhas que a gente tem aqui? Ó? A gente tem a malha, aqui, ó, Gabriel, a malha A, B, D, F, E, A. Ou seja, isso daqui é uma malha, certo? Onde a gente vai aplicar o conceito de somatório de tensões nessa malha, né, igual a zero, fonte de tensão e queda de tensão dos resistores. E a gente tem uma outra malha aqui, ó, BC, GF, DB. É uma segunda malha aqui à direita. E teria uma terceira malha aqui para gerar uma outra equação, que é a malha ABCGFEA, a malha externa, né? Mas aqui a gente utilizando essas duas malhas aqui internas, a gente já deduz duas equações e consegue resolver o circuito. Então esses são os conceitos básicos aí de nó, ramo e malha. Aí a primeira lei de Kirchhoff determina exatamente isso. O somatório das correntes em um nó é sempre igual a zero. Então, se a gente somar a corrente que entra, né, como positivo e a corrente que sai como negativa aqui no nó B é igual a zero. E a corrente que entra e sai aqui no nó F também é igual a zero. Essa é a primeira lei de Kirchhoff. Então, a gente tem um exemplo aqui, ó. Uma malha, a mesma malha que a gente já tinha visto lá, a gente mostrou, a gente interligou aqui, ó, as correntes, né? Determinou um sentido de corrente, pode ser estipulado pela gente. Se o sentido estiver errado, a corrente dá negativo. Se o sentido estiver certo, a corrente dá positivo. Então, a gente tem aqui, ó, no primeiro ramo à esquerda aqui, a corrente I1 subindo, a corrente I2 subindo e a corrente I3 saindo, descendo. Então, no nó B, o que está entrando no nó B de corrente? I1 e I2? Isso aí, Bernardo. I1 e I2 está entrando no nó B. E o que está saindo no nó B? I3? I3, exatamente. Então, aqui, ó, se a gente botar o que está entrando como positivo, aqui, ó, no nó B, já está a equação aqui do lado, mais I1 mais I2 menos I3, que está saindo, é igual a zero. Ou I1 mais I2, que é o que está entrando, é igual a I3 que está saindo. A gente iguala o que está somatório que está entrando com o somatório do que está saindo, ou bota tudo como positivo que está entrando no nó e negativo que está saindo do nó. E aí a gente vai gerar uma equação, né, que a gente vai utilizar para determinar os valores,
né, a partir dessa primeira lei de Kirchhoff, que é a lei das correntes no nó. Aqui no nó B vai dar a mesma coisa, só que a gente vai ter um sinal contrário aqui, que no final é a mesma equação. Ó. Menos I1 está saindo, menos I2 está saindo, mais I3. Né? É a mesma equação, só que os sinais são todos invertidos. Então vai dar a mesma coisa. Né? Aí tem um exercício aqui, ó. Dá uma cortada aqui na imagem. Tem um exercício aqui que eu vou reproduzir ele aqui no quadro, né? E vou calcular com vocês aí, aplicando esses conceitos. Então, a gente tem ali, ó, x1, x2 e x3. Vou desenhar aqui rapidinho no quadro, para a gente não perder muito tempo. x1, x2 e x3. Né? E embaixo a gente tem x4, né, na vertical aqui, transversal, x4, x5 e x6. Vou desenhar aqui. E a gente tem algumas correntes aí passando em cada ramo desse. Ó. No x1, a gente tem para o lado esquerdo a corrente I1. No x2, a gente tem, no sentido do lado direito, uma corrente de 10 amperes. No x3, a gente tem para o lado esquerdo uma corrente de 8 amperes. No x4, a corrente que está passando por ele é a corrente I3, né, que está vindo aqui da direita para a esquerda e está subindo, I3. No x5 está descendo a corrente I2. E no x6 está subindo uma corrente com um valor de 9 amperes. Então, eu vou tirar o compartilhamento aqui, vou voltar para o quadro, para a gente aplicar essa primeira lei de Kirchhoff aqui de corrente. Está aparecendo para vocês aí o desenho? Sim. Sim ou não? Então, vamos lá. Primeira coisa, vou identificar os nós aqui. Ó. A gente tem um nó aqui, que eu vou chamar de A, interliga x1, x2 e x4. Tem um nó B, que é x2, x3 e x5. E tem um nó C, que é x3, x1 e x6 não interligados a ele. E um nó aqui, ó, D, de dado, onde estão interligados os elementos x4, x5 e x6. E aí a gente vai aplicar esses conceitos nos nós, né, de a corrente que entra positiva e a corrente que sai negativa igualar a zero. Ou somar tudo que entra e igualar a tudo que sai. Tanto faz. Né? Então, por exemplo, se a gente observar aqui o nó A a gente tem saindo 10 amperes e entrando I3 e I1. Então, no nó A gente tem I1 mais I3, que é o que está entrando, igual a 10 amperes que está saindo. No nó B, a gente tem 10 amperes entrando, mais 8 amperes entrando e I2 saindo. É isso? E no nó C aqui, ó, a gente tem 9 amperes entrando e saindo, I1 e 8 amperes. E no nó D, a gente tem saindo 9 amperes e I3 e entrando I2. Então, vou botar aqui, ó, vou começar por esse nó aqui, ó, no nó C. Falem aí para mim, por favor, o que está entrando e o que está saindo. Vou botar o que está entrando e igualar ao somatório do que está saindo. O que está entrando? 9 amperes entrando. 9 amperes entrando, isso aí. Igual a... O que está saindo? É o 5, não, é 8 amperes. 8 amperes. Saindo 8. E 1. E 1, isso aí. Então, a gente tem saindo aqui 8 amperes e 1 e entrando 9. Aí a gente vai gerar essa equação. 9 é igual a 8 mais 1. Mais I1. Se 9 é igual a 8 mais I1 vai ser igual a 9 menos 8. I1 é igual a quantos amperes? 1 ampere. Correto? Concordam? Então, o I1 aqui vale 1 ampere, valor da corrente
e 1. Vamos aplicar aqui esse mesmo conceito no nó B. Vou para esse nó do meio aqui, ó. Alguém que ainda não falou aí? Cadê o pessoal que não falou? Vamos participar aí, galera. No nó B, qual a corrente que está entrando e qual a corrente que está saindo no nó B? Tá todo mundo aí? Deixa eu ver quem está aí. Carlinha, Tauan, cadê o Tauan? João Paulo. Vamos participar aí, galera. Cadê vocês aí? Júnior, Guilherme já falou, Yasmin, João Vitor também já falou. Se a gente aplicar o conceito no nó B aqui, pessoal, o que está entrando de corrente no nó B? 8 e 10. 8 e 10. Quem falou aí, Guilherme? Foi. Isso aí, Guilherme. 8 mais 10, né, é igual ao que está saindo? 18. Está saindo quanto? Quem está saindo aqui, ó? 18. Não, tem um componente saindo aqui. É o I? Eu não consigo enxergar. Ah, tá. Vou aumentar aqui, ó. É o I2. Deve estar dando... Tá dando... Deu para ver aí? Tá mudando o foco? I2. Então, I2 é igual a 10 mais 8, que é igual a 18 amperes. Não é isso? Tá mudando o foco aí, pessoal? Toda hora que eu mexo aqui? Tá dando para ver? Agora tá mais só de vez em quando, professor. De vez em quando, né? Mas agora tá dando para ver aí? O I2? Tá dando para ver, mas tá um pouco embaçado ainda. Não, beleza. E aí a gente tem esse nó D aqui, ó, para finalizar. O nó D. Alguém tá falando aí? Carlinha? O nó D, pessoal, tá entrando o I2, né, que vale 18 amperes, e tá saindo I3 mais 9. Né? Tá saindo I3 aqui do lado esquerdo e 9 do lado direito. Então, I3 vai ser igual a 18 menos 9. I3 é igual a 9 amperes. Essa seria a resposta aí. E aqui no nó A, a gente teria 9 amperes de I3 entrando, mais um aqui do I1 e saindo 10 amperes. Tranquilo aí? Alguém com alguma dúvida? Como é que tá aí? Estão escutando? Estão visualizando? Me falem aí, por favor. Tá tranquilo, senhor. Tá tranquilo? Tá dando muito mudança de foco aí? Para escutar, tá, mas o foco que dá um pouco ruim. O foco tá meio ruim, né? O foco, o pessoal vai... A gente já viu isso aqui, vai ter que ajustar para a câmera parar de fazer esse foco automático aqui. Acho que na próxima aula a gente já consegue regular isso. Mas agora não deu para corrigir ainda não. Tá? Aí, por enquanto, vamos permanecer assim, depois a gente ajusta. E aí, vamos lá, para dar andamento aqui para a gente finalizar. Né? Apareceu o slide aí? Sim. Então, beleza. A segunda lei de Kirchhoff, né, das tensões, né, é a lei que determina que o somatório das tensões numa malha é igual a zero. Né? Ou então as fontes de tensão são iguais ao somatório das quedas de tensão. Né? Então, olha só, a gente tem uma outra malha aqui, ó, uma única malha, que a gente tinha uma fonte de tensão E1 e E2, de sentidos contrários, onde vai sobressair o sentido da maior tensão, e tinha as resistências R1, R2 e R3. Né? Como E1 é maior que E2, né, se a gente determinar isso, o sentido da corrente vai ser saindo do positivo da fonte de tensão, circulando aqui nessa malha no sentido horário. Né? E
um outro critério que a gente utilizava aqui era o de polarização. A gente polariza, né, a fonte de tensão e polariza a fonte determina o sentido da corrente e polariza os resistores, né? Eu vou apagar o quadro aqui, rapidinho, vou redesenhar esse circuito aí e vou relembrar com vocês os conceitos que a gente aplicou, né, para fazer a solução de malhas através da aplicação de lei de Kirchhoff das tensões, né? Vou redesenhar rapidinho aqui e já vou voltar a câmera aqui para o quadro. Então, a gente tinha aqui duas fontes de tensão, E1 para o lado direito e E2 para o lado esquerdo. Aliás, E1 para o lado direito e esquerdo e E2 para o lado direito. E a gente tinha os resistores R1, R2 e R3, né? Então, vamos lá. Se a gente aplicar aqui os conceitos básicos aqui de lei de Kirchhoff de tensão, né, a gente tinha que seguir um critério. Não sei se está aparecendo para vocês aí, ó. Está aparecendo, eu vou sair da imagem aqui para o foco não atrapalhar. Está aparecendo aí? Tá sim. Tá sim, professor. Beleza. A gente tinha aqui que determinar, a primeira coisa, identificar o que é nó, ramo e malha. Nesse circuito aqui que tem uma única malha, a gente não tem nó, né? O ramo é o único também, vai circular todas as correntes, né? O que seria um ramo aqui, não tem ramo, mas a gente tem uma única malha, né? Essa malha única aqui vai circular uma única corrente. Eu falei com vocês que a gente pode pré-determinar o sentido da corrente, por exemplo, para cima ou para baixo, ou horário ou anti-horário, né? E depois fazer os cálculos, né? Então, primeiro a gente identifica nó, ramo e malha, depois determina o sentido da corrente, né? Estipula um sentido aleatório, porque a gente não sabe qual é o sentido real, polariza as fontes de tensão, polariza os resistores e aplica a lei de Kirchhoff, deduz a equação de Kirchhoff. Então, vamos lá. Vou polarizar aqui, vou determinar o sentido da corrente aqui, ó, como sentido horário. Vou chamar a corrente aqui de I1 no sentido horário, né, dessa malha. Qual era o conceito de polarização de fonte de tensão? Qual era a regra aí? Essa aqui é a simbologia de uma fonte de tensão. Uma barrinha pequena, uma barra maior, né? Essa aqui é uma fonte de tensão, uma força eletromotriz. Qual era o critério aí para polarizar positivo e negativo de uma fonte de tensão? Quem lembra? Falem aí, por favor. A barra maior é positivo e a barra menor é negativo. Isso aí, Caio. A barra maior aqui de A1 está para o lado esquerdo. Então, a barra maior vou chamar de positivo. E a menor, negativo, que está do lado direito. Na fonte de tensão E2, a barra maior está do lado direito, positivo, e a barra menor do lado esquerdo, negativo. Concordam? Tá certo isso daí que o Caio falou? Sim ou não? Sim. Sim, né? Beleza. E a outra polarização que a gente tem que fazer é o seguinte. Quando a gente tem um resistor e nesse resistor circula uma corrente vindo ou do lado esquerdo para o direito ou do direito para o esquerdo, a gente tem que polarizar esse resistor também. Qual era a regra para polarizar o resistor? Quem lembra? Em função da corrente que está circulando nele. Falem aí, por favor. Estamos escutando? Sei, eu não lembro muito bem não, professor. Lembra não, Júnior? Então, vamos relembrar aí. Eu também não, professor, mas posso chutar? Pode. Então, o lado onde a corrente entra é positivo, no caso, e a outra que sai é negativo, né? Isso aí, Bernardo. Onde a corrente que a gente estipulou o sentido dela entra no resistor, a gente vai polarizar o lado que ela entra como positivo. Então,
Se a corrente entra do lado esquerdo, né, do esquerdo para o direito, esquerdo positivo e direito negativo. Se a gente tem um resistor que a corrente vem da direita para a esquerda, né, de cima para baixo, de baixo para cima também, aonde ela entra, nesse caso aqui é o contrário agora. Ela está entrando do lado direito, vamos botar direito positivo e esquerdo negativo. Esse era o conceito de polarização dos resistores. A gente determina o sentido da corrente, pré-determina, estima e faz essa polarização. Depois disso, a gente aplica os conceitos de lei de Ohm, né, de queda de tensão e fonte de tensão. Se o resultado der que essa corrente aqui, por exemplo, a gente estipulou que o sentido horário, se eu chegar a um resultado de corrente aqui, sei lá, menos 2 amperes, significa que o sentido que eu adotei como horário está ao contrário. Ela é 2 amperes mais 2 para o sentido anti-horário. Então, não tem problema estipular, se no exercício, numa questão, algum de vocês, um estipula para cima, outro estipula para baixo, ou outro para a direita e outro para a esquerda. Né? O que vai determinar, o importante é fazer os cálculos corretos, aplicar a lei de Kirchhoff correta, né? E o resultado de quem estipulou o sentido contrário do real vai dar negativo. E o resultado de quem estipulou o sentido certo vai dar positivo. Só que o módulo, a intensidade dessa corrente vai ser igual, né, se o cálculo estiver certo. Então, esse é o conceito, né, para aplicar a lei de Kirchhoff. E aí, a gente aplicando aqui, por exemplo, ó, sentido horário, né, a gente vai ter aqui, ó, positivo do lado esquerdo de R1 e negativo do lado direito. R2, positivo do lado esquerdo, negativo do lado direito, e R3 também. Quando a gente aplica aqui, por exemplo, a lei de Kirchhoff das tensões, a segunda lei de Kirchhoff, se eu partir desse ponto aqui e circular a malha e voltar nele, a gente vai ter aqui, ó, se eu chamar aqui no resistor R1, uma queda de tensão de VR1, no resistor R2, né, eu chamar de VR2, e no resistor 3, a gente chamar de VR3, a gente vai ter aqui o seguinte, ó. Vamos lá, começando desse ponto, a gente vai ter VR1 mais VR1 mais VR2 mais VR3 mais E2 menos E1, que eu estou entrando no negativo do E1, igual a zero. Essa é a equação. Onde VR1 vai ser o resistor 1 vezes a corrente I, o VR2 vai ser o resistor 2 vezes a corrente I, e o resistor R3, já que a tensão no resistor 3 VR3, vai ser o valor do resistor 3 vezes a corrente I. Né? E aí, a gente deduz o cálculo, faz os cálculos aqui. Né? Júnior, conseguiu entender aí? Bernardo, relembrou? Tá tranquilo? Sim, professor. Júnior Essa aí também? foi a segunda lei de Kirchhoff, né, professor? Isso aí é a segunda lei de Kirchhoff, a lei das tensões. Somatório das tensões, né, de queda de tensão no resistor e fonte de tensão, né, contínua, né, a corrente contínua que a gente está estudando aqui, tensão contínua, o somatório delas é igual a zero na malha. Né? Aí a gente aplica e deduz as equações. Beleza aí? Tranquilo? Alguém quer falar alguma coisa? Então, vamos para algum circuito aqui, vamos calcular para a gente finalizar esse conceito aí, finalizar a aula. Né? Olha lá, ó. A segunda lei de Kirchhoff, Júnior, ela fala exatamente isso. A tensão, por definição, está associada à energia cedida às cargas ou retirada das mesmas durante seu movimento. Daí é obtido o enunciado da segunda lei de Kirchhoff. A soma algébrica das tensões, sejam elas forças eletromotrizes, né, que é a fonte de alimentação, ou queda de tensão nos resistores, ao longo de uma malha elétrica é igual a zero. Né? Para a aplicação da lei de Kirchhoff, as tensões faz-se necessário adotar alguns procedimentos que são descritos a seguir, que é o que a gente acabou de ver. Ó. Primeiro procedimento, olha lá, atribuir sentido arbitrário para as correntes em todos os ramos. Então, em cada ramo, a gente vai arbitrar uma corrente, né, entre um nó e outro, descendo ou subindo, ou da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita. Né? Em cada ramo circula uma corrente diferente. Pode ser que elas sejam iguais, mas
Cada um tem uma corrente ali, em cada ramo. Todos os elementos desse ramo são percorridos pela mesma corrente. Depois, polarizar as fontes de forças eletromotrizes com positivo, sempre na maior parte da placa, né? Na placa maior, aliás, da fonte. Então, a barrinha maior aqui é positivo. Polarizar as quedas de tensão dos resistores, usando a convenção de elemento passivo e sentido convencional de corrente elétrica. Isto equivale a colocar a polaridade positiva da queda de tensão no resistor no terminal por onde a corrente entra no mesmo. Esse material já está aí no AVA para vocês, né? Eu dei essa aula aí, a gente fez alguns exercícios. Então, quem perdeu, quiser rever, o material já está lá, a aula também gravada, né? Que foi postado no YouTube e o link também postado no AVA, né? Tem esse material, exatamente esse material aqui falando disso. A corrente que entra no resistor, né, a gente polariza como positivo o lado onde entra a corrente. Tá passando slide aí para vocês? Tá legal? Tá sim, professor. Tá? E aí a gente faz a dedução, né, monta a equação percorrendo a malha. Então, por exemplo, essa malha aqui, ó, a gente tem aqui no ramo, entre o ramo B e F, a corrente 1 está subindo. Então, se ela está subindo aqui, ó, ela entra aqui no resistor R4 como positivo e entra aqui no resistor R1 do lado esquerdo como positivo. Então, esse ramo aqui, ó, todos esses elementos, R1, E1 e R4, são circulados pela corrente I1, que está saindo do ponto F e indo até o ponto B. Esse outro ramo do meio aqui, ó, onde estão a fonte de tensão E2 e o resistor R2, a corrente aqui, que foi chamada de I2, está subindo do ponto F até o ponto B. Então, o resistor R2 é polarizado como positivo aqui embaixo, onde entra a corrente I2. E o outro ramo, que é esse terceiro aqui, a gente, né, determinou aqui a corrente I3 descendo, então saindo do ponto B e descendo até o ponto F. Então, aqui, ó, no resistor R3, ela está entrando por cima, positivo em cima do resistor. E aí a gente aplica o conceito de Kirchhoff, né, de somatório das tensões. Aqui, ó, nessa primeira malha aqui, ó, A, B, D, F, E, A, a gente vai ter mais R1 vezes I1, a corrente que está passando nele. Aqui no meio, mais E2, está aqui embaixo, ó, mais E2. Depois, menos, aqui, ó, menos do resistor R2, menos R2 vezes I2, a corrente que está circulando no resistor 2. Aí vou voltar para cá, mais R4, aqui, ó, mais R4 vezes I1, a corrente que está passando no R4 é I1, está entrando pelo lado direito. Então, mais R4 vezes I1. E aqui, ó, a fonte de tensão é 1, a barra maior, mais E1 igual a zero. Então, eu deduzi uma equação aplicando a lei de Kirchhoff de tensão nessa malha aqui, ó, A, B, D, F, E, A. E a outra malha aqui do lado direito, ó, malha entre os pontos B, C, G, F, D, B. Essa malha de baixo aqui, ó, a expressão está aqui embaixo, vai ser, ó, vou começar aqui do ponto B. Vamos chegar em E3, a gente está com a barra menor aqui. Então, menos E3, está aqui embaixo, ó, menos E3. Depois, mais R3 vezes I3, ou seja, a queda de tensão no resistor 3 é R3 vezes I3 e mais, porque a corrente está entrando aqui em cima, a gente polarizou como positivo. Mais R3 vezes I3. Depois, mais E4, a fonte de tensão E4, né, a barra maior está aqui onde a gente está entrando, do lado direito, mais E4. Voltando, subindo aqui, mais R2 vezes I2, né, o resistor R2 foi polarizado como positivo embaixo, porque a corrente I2 está subindo. Então, mais R2 vezes I2, e, para finalizar, menos E2 igual a zero. Né? E2 é a fonte de tensão E2. Então, a gente deduziu as equações. Essas duas equações aqui são as equações de tensão de Kirchhoff, e a gente pode aplicar aqui a lei de Kirchhoff de corrente, onde vai ser, ó, I1 mais I2 aqui no ponto B, que a gente já viu lá no começo, na primeira lei de Kirchhoff, I1 mais I2 que está entrando, igual a I3 que está saindo. Né? Então, aplicava os conceitos de lei de Kirchhoff, deduzia as equações, né, e calculava. Então, a gente tinha alguns exercícios aqui, ó,
que a gente aplicava esses conceitos, né? Vou fazer esse exemplo 6 aqui, ó. Vou reproduzir esse exemplo. Deixa eu ver se tem outros aqui. Vou finalizar com esse exemplo 6 aqui. Olha só, vou desenhar aqui no quadro. Esse exemplo tem o quê? 2 malhas, né? A gente tem aqui do lado esquerdo, ó, uma fonte de tensão de 36 volts. Vou tentar desenhar forte aqui para ficar bem fácil de visualizar, né? Aí no ramo do meio a gente tem um resistor de 4 ohms, embaixo uma fonte de tensão de 12 volts. Vocês estão visualizando isso aí? Tá na tela no PowerPoint, está aparecendo para vocês aí, né? Tá sim, professor. Beleza. Estou desenhando aqui só para a gente pular para o quadro aqui enquanto isso, né? E 1, 2, 3. A gente tem aqui, ó, 2 resistores. Um de 3,3 ohms, não é isso? Do lado direito aí. E um outro resistor de 2,7, é isso? Isso. Então, ó, os componentes eu vou desenhar aqui, vou terminar de desenhar e vou compartilhar a tela com vocês aí para a gente resolver aqui no quadro essa última questão aí. Né? Então, a gente tem, ó, 36 volts, 12 volts, 4 ohms, depois embaixo 2,7 ohms e na lateral 3,3 ohms. Aí já está determinado, né, a corrente I3 no sentido horário, nessa malha, nesse ramo esquerdo, a corrente descendo I1. Vou tentar botar grande aqui para ver se vocês conseguem visualizar legal aí. Se não der, depois vocês falam. E a corrente I2 descendo no terceiro ramo aí. E aí já está determinado os pontos A, D, C e B. Né? São pontos aí de conexão, de interligação, né, entre os elementos. Né? Vou compartilhar aqui, vou tirar aqui, ó. Deixa eu ver, 4, 3,3, 2,7, 12, 36. Beleza. Vamos aplicar esses conceitos aí. Voltei para o quadro aqui, está aparecendo aí? Vou sair aqui só para vocês visualizarem, para não dar o efeito do foco. Está aparecendo legal aí? Está dando para ver? Sim. Sim ou não? Ô, Rafael, não é o foco, não. A imagem, ela tá meio embaçada mesmo. Está embaçado mesmo assim? Mesmo saindo? Não dá para ver legal, Ela não? não tá muito, não. Deixa eu Assim, mudar. professor, dá para ver, mas Deixa eu ainda acender tá outra luz um pouco aqui. Melhorou? embaçado. Melhorou ou piorou? Eu liguei outra lâmpada aqui. Melhorou ou piorou? Mesma coisa. Mesma coisa? Está embaçado? Não dá para ler, não? Vocês estão conseguindo ler, não? Um pouco. Tá, eu vou tentar... Mas é a letra que está pequena ou não? Ou é embaçado Não, a mesmo? letra... Não, não é essa. É a imagem mesmo. A imagem está embaçada. Isso. Deixa eu ver se vai mudar alguma... Mas estava assim o tempo todo ou agora que mudou? Tava assim o tempo todo. Entendi. Então, vamos lá. Olha só, vou finalizar aqui, depois a gente tenta corrigir essa questão de estar embaçado aí. Não sei se vai dar para todo mundo ver. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é identificar os nós. A gente tem aqui, ó, o nó A e o nó C. Né? O nó é a interligação de 3 elementos. Então, tem o nó A e tem o nó C aqui. Depois, a gente tem que identificar os ramos. A gente tem o ramo da esquerda, um ramo, o ramo do meio e o ramo da direita, certo? E a gente determina o sentido da corrente. Aqui já está determinado.
A corrente I3, ela está saindo aqui do ponto C e está indo até o ponto A. A corrente I1 está saindo do ponto A até o ponto C, aqui pelo ramo do meio. E a corrente I2 está descendo aqui do ponto A até o ponto C. Certo? Aí a gente tem que polarizar as fontes de tensão e os resistores. Fonte de tensão de 36 volts aqui, ó, a barra maior está para cima. Positivo para cima e negativo para baixo. A fonte de tensão de 12 volts, positivo para a direita, barra maior, negativo na esquerda, barra menor. Certo? E os resistores, por exemplo, aqui de 4 ohms, a corrente I1 está entrando pela parte de cima do resistor de 4 ohms. Então, positivo em cima e negativo embaixo. O resistor de 3,3 ohms está entrando I2 positivo em cima e negativo embaixo. E o resistor de 2,7 também está sendo circulado pela corrente I2, ó, que está saindo aqui do ponto A até o ponto C, está entrando pelo lado direito. Então, positivo direito e negativo do lado esquerdo. E aí a gente aplica as leis de Kirchhoff. Não está dando para visualizar nada aí? Como é que vocês estão aí? Vai dar para deduzir vocês aí ou só quando eu falo? Qualquer coisa eu volto para o PowerPoint aqui. Está dando para ver, não? Os números, Caio? Está conseguindo visualizar aí? Professor, tá dando para ver sim, só que tá um pouco embaçado ainda. Entendi. Não, beleza. A gente vai corrigir isso aí. Mas dá para ver os números? Dá. Dá sim. Dá, Carlinhos? Então vamos lá. Vou começar aqui. Vamos fazer essa malha aqui, ó, né, do ponto A. Aí vamos fazer aqui, ó, A, C, D, A. Então vou chamar aqui de malha A, C, D, A. Malha A, C, D, A. Como é que vai ficar essa malha aí? Quem pode fazer comigo aí? Primeiro elemento aqui. Quanto que vai ficar a queda de tensão nesse resistor de 4 ohms? Cadê aí a galera aqui? O Júnior, Bernardo, que estava com um pouco mais de... Pegou um pouco atrasado. Vocês estão aí, Bernardo? Como é que vai ficar aqui, Bernardo? Onde? Mais 4. Embaçado. Mais 4. Ah, tá. Mais 4 ohm. Vezes I1. Aham. Beleza, mais 4 vezes I1. Depois, vamos voltar para cá, ó. Quanto vai dar? Ah, tá. Então vai pegar Mais 12. mais 12 volts. Isso aí, vou botar aqui em preto. Ó. Mais 12 volts. Então a gente tinha mais 4 vezes I1, mais 12 volts. Isso aí. Aí subiu aqui. Menos. Isso aí. Menos 36 volts, né? 36. E voltei mais. até zero. Não, aí mais acabou. I, né? Aí Acabou? A. Ah, tá. Então igual Beleza. igual a zero. Certo? Beleza. Então a gente vai ter aqui, ó, 4 vezes I1, né? Mais 12 menos 36 dá menos 24. Vou jogar para o outro lado da equação. Vai ficar 4I1, 4 vezes I1, igual a 24. Então, a gente já consegue calcular I1 aqui, ó. I1 vai ser 24 volts sobre 4, vai dar uma corrente de quanto? 6 amperes. Quanto? 6. 3? 6. 6, né? 6 amperes. ampere. Isso aí. Então, a corrente I1 aqui, ó, né? A gente já sabe que ela vale 6 amperes. Isso aí. Agora vamos para a segunda malha aqui, ó. A segunda malha vai ser A, B, C e vai voltar para o A. Então, vou botar aqui, ó, malha ABCA. Né? Como é que vai ficar essa malha ABCA? Vamos sair do ponto A aqui e vamos chegar aqui, ó, no resistor de 3,3. Então, vai ser quanto? Mais positivo. Mais 3,3. 3,3 vezes I2, não é isso? Aham. Mais. Mais, aqui, ó, mais
2,7 2,7 vezes quanto? menos 4. Calma aí. 2,7 vezes I e 2. É a mesma corrente aqui nesse braço, ó. Sim, sim. Braço aqui é a mesma corrente. E 2. Aí vamos entrar no outro braço, outro ramo. Menos 4 vezes e 2. vezes I2, igual a 0. Isso aí. Né? Menos 4 vezes I1, né? I2 não, I1. Ah, é. I1. I1, aqui é I1, ó. Menos Sim. 4 vezes I1. Então, a gente vai ter menos 4 vezes I1. Aí, eu vou fazer o I2 aqui, ó. 3,3 com 2,7 dá 6. Né? Menos 4 I1 mais 5, 6. Né? 6 vezes I2 igual a 0. Mais 6 vezes I2 igual a 0. Então, a gente determinou aqui, ó, uma equação pela primeira malha, que já dá até para resolver, o I1. A segunda equação da lei de Kirchhoff de tensão. E a gente teria também a primeira lei de Kirchhoff, né, lei dos nós, lei das correntes. Se a gente pegar aqui, ó, o nó A, o que está entrando aí no nó A? I3. I3 está entrando e é igual a I1 mais I2 que está saindo. Então, I3 é igual a I1 mais I2 que está saindo. Está entrando I3 aqui do nó A e está saindo I1 e I2. Né? Então, a gente já tem o valor de I1, vale 6 amperes. Está aqui, ó, I1, 6 amperes. Se a gente substituir o valor de 6 amperes I1, que a gente achou na primeira malha, na equação da segunda malha, a gente vai ter menos 4 vezes 6 mais 6 vezes I2, igual a 0. Menos 4 vezes 6 dá menos 24. Se a gente passar lá para o outro lado, vai ficar 6 vezes I2 igual a 24. I2 vai ser igual a 24 sobre 6. Sobre 6. Então, I2 é igual dá a quanto? 4. 4 amperes, corrente. 4 amperes, 4 amperes. Então, aqui, ó, I1 vale 6 amperes, positivo, e I2 vale 4. Então, a gente consegue saber o valor da corrente I3, que sai dessa fonte aqui, né, da resolução dessa fonte 36 com 12. I3 vai ser igual a I1, que vale 6 amperes, mais I2, que vale 4 amperes. Então, I3 vai ser igual a 10 amperes. Tá certo aí, pessoal? Tá certo o cálculo aí? Então, certinho. Aqui a gente usou a primeira lei de Kirchhoff das correntes, a gente chama de LKC, e aqui a segunda lei de Kirchhoff das tensões, LKT. A gente usou na primeira malha da esquerda e na segunda malha da direita. Alguém tem alguma dúvida aí? Quer fazer alguma sugestão? Esse é o último exercício aí dessa aula de revisão de hoje, né, para a gente treinar esse sistema novo aí que está sendo proposto aí. Talvez a gente vá aplicar ele mais para frente aí. Alguém quer falar aí? Deixa eu ver quem está aí. Jéssica, Cristo, Helena, Tauan, Caio, João Paulo, Felipe, Diego, Bruno Ivanov, Júnior, João Vitor, Carlos, Bidarra, Yasmin, Bernardo, Márcio, Carlinha. Pessoal, tá tranquilo aí? Tranquilo, professor. Então, né, vou tirar aqui vou dar um print aqui. Deixa eu tirar uma foto aqui que eu não estou no meu computador, só para fazer como se fosse a lista de presença. Depois eu vou fazer a lista aqui. E aí, o que vocês acharam aí dessa nova experiência? O que vocês sugerem de melhoria? Tem alguém aqui, Lemos? Quem que é Lemos? Não, mas Deem um retorno de vocês aí. O que vocês estão achando aí? Falem aí. Caio. Professor. Márcio, e aí?
Foi até melhor do que eu esperava que fosse. Só aquela questão aí que algumas pessoas até questionaram em relação ao foco aí do vídeo, que às vezes sai, mas Aham. só que foi bom sim, deu para enxergar bem. Não, beleza. Essa questão do foco a gente vai resolver aí, porque né, a gente montou isso agora aqui antes da aula, e a câmera tá com esse foco, né? Ele tá igual tipo câmera de celular mesmo, quando a gente programa para dar o foco no perto e no longe. Então, conforme eu me mexo aqui, ele fica tentando mudar o foco no movimento, né? Quando eu saio da frente, ele tira o foco. A gente vai melhorar isso aí, vai resolver isso aí, pode ficar tranquilo. E em relação ao som, a dinâmica da aula, o que vocês acharam aí? A dinâmica Foi foi bem muito boa, melhor. professor. Oi? Achei bem boa. O que foi, Caio? A dinâmica da aula foi boa, professor. Foi ótimo. boa? Beleza. O som também deu para A sair única legal coisa aí? que O som falhou? Teve algum problema ou não? o som tá, pra mim aqui tá saindo um pouquinho abafado ainda só. Tá abafado ainda? Entendi. Não sei se é só pra mim. Tá abafado para todo mundo ou não? Assim, pessoal, ele melhorou bem de como estava no início, mas ainda um pouco abafado. Entendi. Deixa eu tirar ele daqui, eu vou falar bem próximo dele aqui, ó. Melhorou? Mudou alguma coisa ou não? Piorou? Piorou? Sim. Pra mim, né? Eu achei que piorou. Tá dando... E agora? Agora tá muito baixo. Tá baixo? Professor, tinha até melhorado, eu acho que é porque estava com a mão na frente aí do microfone aí e abafou um pouco. Não, eu tô com ele aqui, bem próximo aqui, ó. Como é que tá aí? Sim, agora tá de sim. boa. Tá melhor? Isso. Entendi. Às vezes é essa regulagem aqui, porque eu tô prendendo na camisa. Eu vou ver com o pessoal, se bobear, a gente bota até o microfone daquele que é preso aqui na orelha, que aí fica melhor, né? Agora tá melhor do que todos os momentos, não? Ou tá igual? A qualidade continua a mesma, só o som que aumentou. Ah, o som aumentou, o problema é a qualidade. Não, beleza. Pode deixar que a gente vai tratar isso daí, como a gente está fazendo teste, o objetivo é exatamente esse. Hoje o primeiro teste, até com vocês aí, é obter esse feedback de vocês aí do que vocês estão achando. Né? Então, a gente vai tentar ver para melhorar a qualidade do áudio aí e essa questão do zoom da câmera aí. Talvez também pode ser a sala aqui, a questão da luminosidade, né? Tem um pouco de reflexo aqui. Talvez numa outra sala, o som, a acústica melhore, ou até a imagem também em função da luminosidade. Beleza? Alguém quer fazer mais alguma consideração aí? Ou falar alguma coisa? Em relação à prova aí, né? Vou corrigir durante a semana, vou lançar a nota. E semana que vem eu faço uma revisão dela, uma explicação em si da prova, dos exercícios, tirar dúvida para a gente dar continuidade à matéria aí, né? Chegar em lei de Maxwell, superposição, que vocês viram aí até no trabalho, né? A aplicação de lei de Maxwell, que é um cálculo mais simples ainda, mais fácil do que lei de Kirchhoff, entendeu? Para a resolução de males. A gente aplica uma corrente, em vez de ser uma corrente em cada ramo, a gente aplica uma corrente em cada malha. Então, por exemplo, nessa malha aqui que a gente tinha 3 correntes, a gente só teria 2, né? Uma na malha esquerda e outra na malha direita. E no ramo do meio ali a gente faz a comparação entre uma malha e outra. Né? Seria um próximo método de calcular malhas. Aí depois a gente entra em Norton, Thevenin, né? Equações de Norton, Thevenin também é um outro sistema. E a gente dá prosseguimento à matéria aí. Beleza? Então eu vou parar por aqui. Então, alguém quer falar aí? Então, o senhor vai repassar, na verdade, repassar o teorema da superposição e aqueles conceitos A superposição eu vou explicar ele mais depois da P1 aí. Na próxima aula eu vou entrar na superposição. Eu vou explicar o conceito, a gente vai fazer exercícios, né? Eu só pedi vocês para fazerem a pesquisa aí no trabalho, para já adiantar
esse conceito. É até bom para a próxima aula, se der tempo eu vou corrigir a prova e já entrar em superposição, vocês já puderem já ler isso em casa, já ler esse material que vocês fizeram aí do trabalho, dá uma estudada em superposição, que a gente vai entrar no conceito de superposição e fazer exercícios. Tá legal? Tá beleza. Deixa eu ver se no chat aqui alguém falou alguma coisa. Tem uma mensagem aqui. A Casa Nova deu boa noite. O Rodney falou que deu uma melhorada naquela hora do som. E o Bruno Ivanov falou que por ele tá tranquilo. É isso aí. Então, pessoal, obrigado aí pela presença de todos. Né? Foi um teste. Obrigado pela paciência, pela consideração aí de estarem até o momento. Teve um pequeno atraso aí da aula para a gente fazer os ajustes aqui. E até semana que vem. Semana que vem a gente volta aí. E qualquer dúvida, podem mandar mensagem aí no WhatsApp, qualquer coisa, estou à disposição. Tá beleza? Boa noite. Beleza, professor. Uma boa noite Boa aí noite para você. todo Tudo de mundo bom. aí. Valeu, obrigado. Obrigado, boa noite. Boa noite, Rafael. Valeu.